Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como que o Leonel Caldela estabelece o clima da narrativa usando de exemplo o terceiro capítulo do livro Inimigo do Mundo, que foi o livro dele de estreia. O terceiro capítulo se chama A Velha da Taverna, se não me falha a memória, deixa eu ter aqui certeza. A Velha da Taverna, exatamente, é o capítulo 3 desse livro aqui. Eu já analisei aqui o capítulo 1 e o 2 desse livro. Se você não conferiu, confere depois. Eu estou dando realmente um raio-x na escrita dos grandes mestres da literatura fantástica, começando pelo Caldela e pelo Tolkien também. Já tem vídeos dos dois. Então aqui é realmente uma análise aprofundada para a gente aprender com os mestres como que eles contaram, narraram as sagas deles de forma eficiente, de forma que realmente prendeu o leitor do começo ao fim do livro. E esse capítulo aqui, esse vídeo aqui, é importante frisar, né, que já é o terceiro capítulo do Caldela nesse momento da narrativa que a gente está analisando agora. Então o Caldela já apresentou os personagens dele, já apresentou a trama, e ele já apresentou um pouco do clima, da temática. Tá? Você já saca que é uma aventura um tanto sombria, que é uma aventura que vai ter morte, vai ter violência. Então, nesse capítulo aqui, no terceiro capítulo, o Caldela está assim, terminando de estabelecer o clima da narrativa. Esse é o propósito desse capítulo aqui. Ele termina... se você está com dúvida ainda que esse livro aqui vai ser meio heavy metal, que esse livro aqui vai ter... vai ser um tom sombrio, tá? Esse capítulo aqui não deixa mais dúvidas nenhuma sobre isso. Eu vou falar agora como que o Caldela executa isso. Então, nesse capítulo aqui, o Caldela... O primeiro ponto assim, que eu percebo é que ele fala mais dos personagens, do elenco dele. O leitor acabou de conhecer o elenco. O leitor está ainda decidindo de quem ele gosta, de quem não gosta nesse livro aqui. Tá? Então, muitos escritores eles acabam ou errando a mão, querendo assim, explicar demais quem são os personagens, ou então explicam de menos. Já saem tipo, nossa, ele é tão legal esse herói aqui, né? E tipo, não, né? O herói, ele é interessante, né? Qualquer personagem, ele é interessante quando ele dá algo de interessante pro leitor. Então, no momento inicial, a gente não se importa ainda com o Harry Potter, não se importa ainda com o Frodo, não se importa ainda com o Ablon, sabe? São heróis muito interessantes, né? Que a gente acaba gostando deles, mas nós, como escritores, temos que lembrar disso. A gente gosta dos personagens com o passar da narrativa, ao longo da narrativa, né? Então, no momento inicial, a gente já decide assim quem a gente gosta mais, quem a gente gosta menos, né? Mas isso é criado, isso é conquistado, isso é merecido, não é algo instantâneo. Então, nesse capítulo, o leitor ele tem assim, um conhecimento bem superficial de quem é cada personagem, tá? E o Caldela, ele usa esse momento para dar mais profundidade a alguns deles, não todos, mas alguns. E ele sempre faz isso na prática. Então o grupo está debatendo na taverna. Quem está fazendo o quê? Sabe? Quem é que foi pegar uma cerveja? Quem é que está ocupado com outra coisa, em vez de estar debatendo com o grupo? Quem é que de fato abre o mapa na taverna para analisar o mapa e tomar decisão de para onde vai, quando que vai, tá? Então a gente começa a sentir quem eles são, a gente tem mais informação sobre eles e começa de fato a começar a conhecer eles ainda. Isso que o Caldela faz nesse capítulo. Além disso, ele está apresentando o reino em que eles estão, tá? O mundo de Arton, dessa saga, tem vários reinos, tem uma penca de reinos, tá? Eles começam no reino que é Colin, o reino dos olhos coloridos. Eu não sei agora o título oficial, mas todo mundo nesse reino tem o olho colorido. Tá? E todo mundo tem o olho de duas cores, tá? E eles são muito supersticiosos nesse reino. Isso é uma coisa interessante, porque o Caldela ele apresenta isso na prática. Ele mostra, né, como que o pessoal da taverna da cidade, né, estranha eles. Tipo, todo mundo tem olho colorido,
pessoas com o olho normal, com os 2 olhos da mesma cor, é estranho para eles. E o grupo, ele continua nesse reino mais alguns capítulos. Então, o Caldela, então é importante que o leitor sinta aonde ele está, porque é um mundo de fantasia, né? Não é o nosso mundo real. Então é interessante mostrar assim, os pequenos elementos fantásticos da narrativa. No caso, é um elemento assim, fantástico que, ao mesmo tempo, é fantástico, mas não é tão extravagante, sabe? Não é que nem, por exemplo, Star Wars, que tem aquela cantina cheia de ET, sabe? Aquilo mostra, essa cantina aqui, né, cheia de ET, é um ponto de encontro de vários povos de lugares diferentes da galáxia inteira. Tá? No caso do Caldela, não é uma taverna cheia de minotauro e de elfo e de anão e de dríade, etc. Não é isso. Mas ainda assim, é um lugar... o lugar é muito específico. Tá? O reino é específico e as informações são relevantes. Todo mundo tem olho bicolor. E eles são supersticiosos. Isso é interessante de conhecer e o Caldela faz isso muito bem. E aí, o que também é muito interessante sobre o tema, a temática do livro que o Caldela apresenta nesse capítulo também, é a relação da história, da narrativa com profecias e com mal-augouros. Porque essa velha da taverna, que é o título do capítulo, né, é aquela coisa daquela anciã meio profetiza. E todo mundo adora ela, e ela tem assim, muita influência. O que ela fala é seguido por aquelas pessoas. Então, e ela traz justamente um mau agouro nesse capítulo. E os livros do Caldela são uma coisa que eu acho que até da escrita dele como um todo. O Caldela gosta de trabalhar com profecias. Ele gosta de trabalhar com o destino meio que já foi pré-determinado ou não. Ele traz esse debate, né? Então, tanto que esse livro aqui, Inimigo do Mundo, assim, o final dele já é anunciado já, né? A proposta desse livro todo é apresentar como que a tormenta chegou ao mundo de Arton. Então, o nome do cenário é Tormenta, né? O nome do mundo é Arton, mas a saga como um todo se chama Tormenta, né? A trilogia é Trilogia Tormenta. Até mesmo outro livro dele, o mais recente, A Flecha de Fogo, não se aprofunda no elemento tormenta, tá? Não tem muita tormenta em si, mas se passa nesse mundo, mesmo assim. Então teve até um livro em que a tormenta não aparece, ainda está ambientado nesse mundo que é influenciado pela tormenta, tá? Então, mas parte do que o Caldela faz em muitos livros dele é falar de profecia, tá? Falar de mau agouro. Então, e esse livro aqui, isso aqui é interessante, na Flecha de Fogo, ele fala sobre astrologia, sobre profetas astrólogos, profetas que descobrem o futuro do mundo através dos astros. Eles têm telescópios, eles analisam os astros, eles traçam profecias. E aí tem isso nesse livro dele recente, nesse livro aqui, tem outros momentos de profecia, mas nesse capítulo é uma velha na taverna que ela adivinha, basicamente. Então o Caldela gosta de apresentar várias abordagens da profecia. Isso é muito interessante ver como que ele é criativo e inventivo nesse tributo dele, né? Se você como escritor, eu, Bernardo, particularmente, eu adoro guerreiros. Então eu estou começando a não usar mais os guerreiros de espada e escudo, porque é a imagem mais tradicional. Então eu, Bernardo, estou começando a querer continuar usando guerreiros, que eu gosto dessa imagética do cavaleiro, do guerreiro, do bárbaro, do berserker, do samurai, etc. Mas eu quero agora apresentar variações dentro desse meu gosto pessoal. Com certeza você também tem seus vícios, também tem seus gostos pessoais, mas é importante que você também dê variação, que você dê inventividade dentro dos seus vícios, dos seus gostos pessoais. Tudo bem ter gostos pessoais recorrentes, tudo bem, tá? Mas é possível ser inventivo em cima disso. Esse capítulo é bem interessante, uma das formas como o Caldela faz isso. Na história, tá? Eles acabam fugindo dessa taverna, da cidade, e eles se perdem depois disso. E aí que a coisa começa a esquentar pro lado do grupo, tá? Então mostra como que eles estiveram assim, mas é um momento meio de azar e é um momento meio de mau agouro. Tipo, se esse mau agouro era achismo, se tornou mau agouro mesmo, porque eles acabam tendo que fugir da cidade e se perdendo na floresta. E aí, mano,
o grupo vai ladeira abaixo logo de cara, tá? Então, assim, geralmente as histórias começam com pequenos triunfos, geralmente, né? Geralmente as histórias começam, tipo, com uma vitória pequena, né? Para dar essa sensação de heroísmo, de otimismo, né? E os heróis, geralmente, eles só são, assim, derrotados mesmo no meio da história, sabe? No momento, assim, mais crítico, mais para atenção, geralmente, né? Como que a maioria dos escritores fazem. O Caldela, ele já começa já mostrando, olha, esse grupo aqui ele vai penar, esse grupo aqui ele vai sofrer muito ainda. Então, isso é interessante do livro do Caldela, nenhuma vitória é total. A grande maioria das vitórias é parcial, tá? É uma vitória e uma perda, ou é uma vitória a muito custo. E o Caldela nunca dá uma vitória absoluta nos livros dele. Isso é interessante, e a forma como ele apresenta isso é interessante, tá? E ele faz isso muito bem feito, até assim, ainda não teve assim um grande problema ainda, mas o problema começou agora, né? Eles se perdem. Eles têm que fugir e eles se perdem. Então isso estabelece esse clima pessimista da narrativa pro resto do livro, né? Então, porque, de certa forma, esse mau agouro dessa velha taverna acaba ressoando de forma silenciosa o livro inteiro. Você já meio que saca que esse grupo aqui ele vai se lascar. Então, sempre que o grupo se ferra, você meio que já, tipo, ok, você fica em dúvida, ok, como que eles vão se ferrar menos? Ou eles vão se ferrar mais, né? É com isso que o Caldela trabalha, né? O Caldela não trabalha com vitórias, ele trabalha sempre com as perdas, apesar da vitória. Mas ele estabelece muito bem esse clima nesse capítulo. Então, acho que o principal ponto desse capítulo é isso, tá? Realmente apresentando mais do elenco, tá? Passou agora um ônibus maldito. Nossa, pesado, você vai dizer. Não tá carregado. Enfim. O Caldela, nesse capítulo, ele apresenta mais do elenco. Ele tá ainda apresentando quem é quem no elenco. Tá ainda fazendo o leitor gostar ou não de alguns personagens, tá? Mas, assim, esse é um ponto, assim, que ele estabelece, assim, de forma mais clara qual que é o clima da história. É um clima de mau auguro, é um clima de pessimismo. E isso é muito importante, porque a gente tem que sempre lembrar qual que é o clima da história que eu quero contar. É uma história otimista? É uma história pessimista? É uma história de bem contra o mal? É uma história em que o bem e o mal é relativo? É uma história de ambição? É uma história em que, que não é sobre vencer um mal, mas é sobre conquistar algo, né, de uma forma talvez um tanto egoísta. É muito importante que o leitor sinta o clima da história. E às vezes tem escritores que erram a mão tanto de sobrecarregar demais e tudo fica muito pesado, tudo fica muito denso, ou então pelo contrário, tudo fica muito colorido e acaba ficando meio galhofada, tá? E tem também escritores que escrevem de um jeito e aí quando eles metem uma cena tão brutal assim no meio, fica meio que, opa, peraí, né? Da onde que você chegou? Eu lembro inclusive de um livro que tem, assim, umas 100 páginas de drama adolescente, e quando começa a porradaria e a cena de ação de combate, fratura exposta, sangue jorrando sem exagero. Tinha fratura exposta na porradaria, né, que era uma história de fantasia, de heroísmo, mas com adolescentes, né. Mas aí eu fiquei, peraí, foram 100 páginas de drama adolescente, saca? E aí foi do 8 ao 80 de uma vez só, sabe? Então, esse foi um caso que eu li e eu pensei, poxa, essa autora aqui, ela podia ter... ou ser mais sucinta, ela podia ser mais sucinta para apresentar a trama dela, ou ela podia intercalar essa narrativa aqui de uma forma interessante para apresentar a vida comum da heroína, tá, na escola dela ainda, mas também anunciar para o leitor, olha, ela tá vivendo uma vidinha comum, mas a porrada vai estancar bonito, né? A porrada vai comer feio aqui, vai ter sangue pra caramba, vai ter vísceras, vai ter morte e escambau. Tá, eu acho que a autora ela errou no ritmo, né? A história é boa, gostei do livro inclusive, mas o ritmo em que ela deu para a história no começo demorou muito para começar. Eu achei importante o escritor estabelecer esse clima, tá, de forma interessante no começo do livro, e é o que o Caldela faz, tá? Não teve morte ainda, não teve sangue ainda, tá? Mas você sabe que é um grupo de aventureiros, você sabe que eles vão você começa a ficar até ansioso para ver eles em combate, você vai ver eles em combate, mas o Caldela é muito bom em quebrar expectativa, que vai ser o assunto do próximo capítulo, tá? Do próximo vídeo que eu vou analisar aqui. Como que é a primeira cena de combate
desse livro do Caldela. Então, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até amanhã.